Muito obrigado. Boa noite, obrigado por estar aqui. Obrigado e boa noite. Olá, aqui olá também para si em casa. Eis-nos aqui de novo neste cenário onde já houve de tanto. Já houve gargalhadas, já houve lágrimas, já houve gritos de alegria e desabafos de desespero. Tudo pode acontecer neste concurso e ainda bem. Porquê? Porque se fosse todos os dias a mesma coisa, não tinha graça nenhuma. Portanto, venha daí para mais uma noite de perguntas e respostas e no final, quem sabe, se os confetes não caem, sinal de que o nosso concorrente leva para casa uma pequena fortuna. Está a começar mais um... Joker! Olá, Patrícia! Olá, Patrícia! Está cá hoje! Ela veio! Mais um Joker, mais um concorrente, mais uma oportunidade para nós darmos o prémio máximo, que neste concurso é sempre de quanto? 50 mil euros! Patrícia, não gritaste 50 mil? Não, eu às vezes deixo assim o protagonismo aqui para o nosso coro fantástico. Bem mais afinados do que eu. É um coro fantástico, essa senhora, bem cá estão. Obrigado por estarem aqui e vamos lá puxar pelo nosso concorrente. E quem é que hoje vem a jogo? Pois bem, à minha frente, naquela cadeira, vou ter um engenheiro civil de 41 anos que desde o início deste ano está a trabalhar no setor das rochas ornamentais. É casado há 2 anos com a Sofia, que está cá hoje ali no camarote VIP, mas a sua super joker é a tia. O vosso aplauso para o Gonçalo Cordeiro! Gonçalo, por aqui, meu caro, por aqui. Aquele bacalhau, Gonçalo, bem-vindo. Aquela cadeira é tua. Gonçalo, primeira pergunta. É uma estreia em concursos? É uma estreia em concursos. É uma estreia. Mais 5 segundos de palmas para este homem. Gonçalo, é mais um nome que eu tenho que juntar à lista de pessoas que foram vítimas de inscrição alheia? É verdade. É verdade. Uma inscrição feita pela Sofia. Com o meu telefone. Com o teu telefone. Portanto, Sofia pega no telefone e repara, é que ainda é mais criminoso, não é? É só ver não uma liga coisa. do dela, liga da vítima. Exato. É assim, não é? E como é que ela te contou? Como é que tu soubeste? Então, ela liga e acabei de te inscrever no Joker. Mas porquê? Então, tu sabes tudo, não sei o quê. E eu às vezes tenho a mania que sei tudo e isto é para perder um bocadinho a mania que sei tudo. Ok, às vezes tens a mania que sabes. É, em casa sabemos sempre tudo. Em casa é muito fácil, não é? Em casa Vamos alguma vez ao Google sacar ali algumas respostazinhas. Quando temos dúvidas, não é? Sim. Depois vamos ao Google e depois pensamos, eu também até sabia, não é? Ou o ChatGPT. Ou o ChatGPT também. Mas olha, tudo. em casa corre bem. Em casa corre bem. Ok. Só ontem é que não. É a véspera. Ok, pode acontecer. Mas é o que diz, quando o ensaio geral corre mal, depois a estreia em si corre bem. É como o exame de condução. No dia antes Não faço ideia do que estás a falar, não faço estamos ideia a do que estás fazer... Não faço pronto. ideia de quem estás a falar. E depois corre sempre mal. E depois é? no dia passamos. É o que se diz do exame de Vamos condução. ver. É o que Chumbaste se no exame de condução Não. uma vez? Nunca chumbaste? Também já foi há tanto tempo, mas não. Mas bem. Agora, Gonçalo, engenheiro civil ligado ao setor das rochas hoje em dia. Exatamente. Que tipo de rochas ornamentais é isso? Sim, é como se chama o setor, mas basicamente é revestimentos de fachada, pavimentos, capeamentos, tudo o que seja rochas para o setor da construção civil, Muito algumas bem. peças de arte também, Muito bem. mas basicamente material de construção. Muito bem. Ou seja, o que é que eu faço? Eu recebo as encomendas por parte dos clientes, componho os tipos de peças que são, as medidas, faço os desenhos que são precisos, envio para os nossos parceiros, eles nos darem cotação, nós enviamos cotação ao cliente e garantimos que o cliente recebe o material como ele precisa, Muito bem. sem defeitos, chega à obra e está pronto a instalar. Muito bem. Portanto, o Gonçalo, perito em rochas e calhaus. Exatamente. Aqui temos o Gonçalo a ver se lá em casa também é perito no Joker. Se a coisa aqui também corre bem, esperemos que sim. Para te ajudar, não trouxeste a Sofia, que está ali. Já agora um aplauso para a Sofia. Sofia, bem-vinda. É graças à Sofia que hoje estás aqui. Exatamente. E agora um aplauso, também igualmente quentinho, para a Super Joker Aldina Costa, que é a tia do nosso Gonçalo. Aldina, bem-vinda. Obrigada. Daqui a nada falo consigo e tenho toda a minha atenção. Agora, rapidamente, Gonçalo, acho que as regras do Joker já estão bem sabidas por todo o planeta. No teu caso, também vês o Joker em casa, ainda bem. Dúvidas tenhas, pergunta-me à vontade, desde que eu não vá contra as regras, podes contar comigo. Vamos a isso, muito boa sorte. Aldina, bem-vinda como Super Joker e Gonçalo, bem-vindo como meu concorrente nesta noite, Joker. Bora lá! Bora. Gonçalo, arranquemos então. 12 perguntinhas. A primeira é a seguinte: vale 200 euros e a tua primeira pergunta é esta. Qual o nome dado a quem trabalha no empedramento de estradas, ruas e calçadas? Aguaceiro, bagaceiro, cangalheiro ou calceteiro? Bem, se eu não souber isto, ia trabalhar no setor das rochas ornamentais, porque também fornecemos calçada.
matavam-me e eu era despedido. Então não vamos falhar Aguaceiro esta. não é, bagaceiro também não, cangalheiro também não, é quem abre as covas para as pessoas nos enterros, é calceteiro, vamos bloquear calceteiro. Então vamos bloquear o calceteiro. Então o que é um aguaceiro? Um aguaceiro é chuva. Chuva. É chuva. É chuva. Ok. O que é bagaceiro? Bagaceiro, eu diria que é alguém que faz bagaço. E um cangalheiro? É alguém que cangalha? Um cangalheiro é um funcionário de uma agência funerária. E o não é? calceteiro é a resposta certa? E calceteiro é a resposta certa. Era o que faltava falhar esta, não é? A resposta está certíssima, calceteiro, muito bem. É o normal aqui nessa cadeira quando calha uma pergunta sobre basicamente a profissão de cada concorrente. Já está, portanto, foi uma pergunta fácil para 200 euros. Não digo que não possa haver mais perguntas sobre rochas e calhaus. Acabei de batizar a tua área rochas e calhau. Rochas e calhau. Porque eu gosto muito da palavra calhau. Mas vamos já à próxima pergunta para ver o que é que te calha no que toca ao assunto. Atenção, pergunta 2 para 500 é a seguinte. Na mitologia romana, qual o nome da deusa da caça? Diana, Joana, Mariana ou Tatiana? Joana não me parece, Mariana também não me parece um nome muito romano, Tatiana também não me parece um nome romano e eu tenho ideia que Diana é a deusa da caça. Alentejo, como também é uma zona de caça e em Évora tem o templo de Diana, acho que vamos bloquear Diana. Vamos bloquear a Diana? Vamos bloquear a Diana. Bloqueamos a Diana. Mitologia romana, qual o nome da deusa da caça? Olha, se a pergunta fosse na mitologia grega. Artemis? Artemis? Sim, Era? senhor. Era, sim, senhor. Se fosse a pergunta, estava certo. Agora, o nome da deusa da caça. Eila. Olá, Diana. Esta estátua não fica no Alentejo? Não. Fica em Roma? Não. Isto é, ali atrás, é a minha casa. Sim. É verdade. Mas lá está, tudo rochas. Para, é de isto que eu faço. para de pensar em trabalho. Ali ao fundo, o Senado francês. Ok. É o Senado. E aqui temos a representação, numa bonita estátua, da deusa romana da caça. E um obelisco. É verdade, ali atrás. Será que Diana é a resposta certa? Boa noite, Diana Patrícia. Boa noite. Está boazinha? Estou aqui muito inquieta. Porquê? Quantas vezes é que eu já te disse para apagares a luz? Desculpa Quantas lá. vezes sais de casa? É de dia, tens a luz acesa, é gastar, é gastar, Não, é gastar. já te disse, é aquela luz que engana os assaltantes. É para eles uma pensarem que eu estou coisa em casa. impressionante. É aquela luz ambiente. Muito Olha, bem. o Gonçalo trabalha em rochas. Certo. E por isso, eu pergunto às pessoas aqui presentes o seguinte. Malta, vamos recordar a minha infância que tem uma rocha lá pelo meio? Patrícia, Sim. tu sabes muito a meu respeito, mas acho que não sabes isto. Eu, quando era mais novo, não era este miúdo perfeito que sou hoje em dia. Não. Eu, quando era mais novo, tinha sempre o quarto desarrumado. Sempre o quarto desarrumado. E quando a minha mãe abria a porta do meu quarto e via o estado do meu quarto, ela ralhava comigo. E no meio do ralhete, dizia o nome de uma rocha metamórfica. Ela dizia, Vasco Maria, não acho isto normal. Não acho isto normal. Também vendemos. Também era a minha pergunta, se também trabalha com xisto. Sim, senhores. Muito bem. Agora, será que Diana é a resposta certa? Patrícia, vinde com os teus conhecimentos romanos. Muito bem, então falamos da deusa dos animais selvagens e domésticos, também invocada pelas mulheres como divindade associada à fertilidade, para auxiliar na concepção e no parto. O seu nome é semelhante às palavras latinas para céu e para luz do dia. Como bem disseram, o equivalente na mitologia grega é Artemis e o seu nome é... Diana! Diana, claro que sim. Muito bem, Gonçalo.
após 2 perguntas, ponto a situação do jogo do Gonçalo Cordeiro, 500 euros. Nada de ajudas a ir embora, 7 jokers, mais a tia como super joker. E agora um aplauso para a tia Aldina, é a nossa super joker. Grande aplauso, Aldina Costa. Aldina, bem-vinda. Aldina, diga-me então, faz o quê, vem de onde e como é que ficou a saber, ou seja, o seu estado de espírito quando soube que tinha sido convidada para vir aqui ao Joker? O estado de espírito foi não. Não? Não. Não estava à espera dessa? Não. Não quis vir? Vai lá arranjar outro. Ok. Mas depois não arranjou ninguém? Não arranjou ninguém. E foi persistente, ó tia, vá lá. Vá lá. Tens que ser tu. Ok. Pronto. Mas não quis vir porquê? Achava que não era... Não é bem a minha cena. Não mas é a sua praia? Não. Faça a minha missão hoje, além de que este rapaz possa sair daqui com dinheiro, que no final diga, afinal isto Até gostei. Afinal até gostei, afinal isto até é a minha praia, da próxima vez vou de fato de banho. É o que eu quero, é o que eu quero. Agora, Aldina, faz o quê na vida? Neste momento estou a trabalhar por conta própria. Sim. Há um ano, num projeto de desenvolvimento de competências, Ok. formação e alguns outros instrumentos, como o coaching e mentoring. Muito bem. Agora, Gonçalo, porquê é que foste tão persistente em relação à tua tia que disse que não queria vir e tudo ali a bater à porta e ia ser chato? Então, a minha vinda ao Joker é muito peculiar. Primeiro, há uma inscrição feita pela Sofia, assim do nada. Depois ligam-me de manhã, fazem-me um questionário e depois pode vir fazer um casting na sexta-feira. Bem, eu tenho de arranjar um super Joker. Depois falei com um dos meus padrinhos de casamento e ele não estava disposto a vir. Falei com o tio, ele pensava que estava a gozar comigo. Depois falei com a minha tia e eu tenho que ir sexta-feira, tens de vir comigo e pronto. E é assim. E aconteceu. A Aldina hoje está aqui como super joker, esperamos que a coisa corra muitíssimo bem. Teremos aqui 3 vezes a tua tia para te ajudar e além disso também posso contar, claro, com as respostas dadas pela Aldina aí no tablet. Aldina, bem-vinda, que seja uma ótima noite também para si. Um aplauso para a Aldina Costa. Boa sorte. Gonçalo, subiste até aos 500 e agora quero mais 2 saltos antes da ronda bónus. Era ótimo para ti alcançar os 3.000 antes da primeira ronda bónus. Eis a pergunta 3, vale 1.000. Terceira pergunta é a seguinte. Que nome se dá à técnica culinária de esfregar o peixe com sal no sentido oposto ao das escamas? Arrepiar, espantar, horrorizar ou sobressaltar? Bem, eu nunca ouvi o termo, mas... Tu não esfregas o peixe? Pois não, pois não. Normalmente é a minha esposa, que é ótima cozinheira, trata destas coisas, mas se nós passarmos com a mão no sentido oposto ao sentido das escamas, as escamas vão levantar, portanto vão arrepiar. Espantar não me parece, horrorizar muito menos. Sobressaltar, 5 segundos. Eventualmente, vamos bloquear arrepiar. Bloqueamos o arrepiar. Então você não é um homem que esfrega o peixe? Não, mas posso ser obrigado a esfregar o peixe. Um dia destes pode acontecer. Na cozinha não é, olha lá, não é a tua praia? Eu tento, mas... Não tem jeitinho? É melhor não estragar. Ok. Não tem a ver com ter Já jeitinho percebi. ou não. É melhor não estragar. Ok. Se está bom, a equipa ganha, não se mexe. Muito bem. Peixe. Gostas de peixe? Gosto imenso de peixe e aprendi a gostar ainda mais de peixe com a Sofia. A Sofia ensinou-me a gostar imenso de peixe. Tu gostavas, mas não eras um entendido? Não era, exatamente. Pois bem. Foste para o arrepiar. Aldina, foi para qual? Arrepiar. Arrepiar também. A resposta está corretíssima, muito bem, claro. Vou ler o que aqui tenho. Gosto muito de culinária, cozinhar também algumas coisinhas, mas não sou um entendido na matéria. Quando usado em culinária, o termo arrepiar refere-se à técnica de esfregar com sal grosso o lombo do peixe, previamente limpo e escamado, com movimentos sempre do rabo para a cabeça, no sentido contrário ao das escamas. Após este passo, o peixe é pendurado pelo rabo, várias horas, num local fresco e seco. Enquanto está pendurado, diz: já chega! Estou a fartar aqui! Bem. Gonçalo, 3 perguntas e 3 respostas certas e vamos à pergunta dos 3.000, a ver se consegue chegar ao melhor patamar nesta altura, que é 3.000 antes da ronda bónus. 3.000 euros é quanto vale a pergunta 4. Que piloto venceu o Rally Dakar 2025 na categoria de motas? Daniel Sanders, Edgar Canet, Luciano Benavides ou Rui Gonçalves?
O Rui Gonçalves, vou assumir que é um português e não me lembro de ter ouvido muitos foguetes e confetis acerca disso. Luciano Benavides pode ser um brasileiro e não me parece também. Vamos pôr um joker entre Daniel Sanders e Edgar Canet. Eis o botão. E o joker vai para o Dakar, vai para a linha de cima e salta fora Edgar Canet. Pronto, vou bloquear Daniel Sanders com muito medo de perder 4 jokers. Mas é o que é. Jogo é jogo. Posso bloquear? Bloqueia. Bloqueamos então. A lógica, e percebi a tua lógica, era se tivesse ganho um português, teria ouvido notícias e entrevistas e... De facto, o Rui Gonçalves conseguiu acabar o Dakar, e só acabar o Dakar é muito, muito bom. É incrível. E acabou no 11º lugar. Foi o melhor português na prova, mas não ganhou. Portanto, salta fora o Rui Gonçalves. Edgar Canet, usaste os jokers. Canet saiu e Canet ficou em 8º lugar. O que é que junta Sanders, Canet e Benavides? O facto de serem todos colegas de equipa na KTM. Um deles ganhou. Ou foi o Sanders, ou foi o Benavides. Sendo que um ficou em primeiro e o outro ficou em 4º lugar. Aldina, seguiu o Dakar? Gosta de desporto do automóvel ou motorizado? Eu gosto de ver um bocadinho, mas não segui este Não ano. segui. Não. Foi para Esse qual? é Daniel Sanders. Mas Repara. esse é pontaria. Repara, a proximidade da tua tia com Daniel Sanders. É só o Daniel. Gonçalo e Aldina, resposta igual. A vossa resposta está certa! Muito bem! Lembro-me de ter ouvido qualquer coisa, mas lá está. O Dakar que hoje em dia já não se faz naquela zona típica de África, América hoje em dia Latina. é na Arábia Saudita. Ok. Na Arábia Saudita. E a prova de motas, nessa prova foram percorridos mais de 7.000 quilómetros em 12 etapas e foi Daniel Sanders a vencer na categoria de motas. Usaste um jokerzinho apenas, nada errado. Arriscaste, a resposta certa compensou esse risco. 3.000, 6 jokers e ainda super joker. A tua tia vem agora pela primeira vez ter connosco. A ideia é pelo menos 5 respostas certas para um joker, aquele que foi embora, voltar, ou melhor ainda 10 respostas certas. E aí tens que ler muito, muito rápido e a Aldina vai ter connosco para responder à ronda bónus. Aldina pode vir ter connosco, atenção ao degrau. Vamos à primeira ronda bónus. Bora lá. Aldina, é um gosto. Bem-vinda. Obrigada. Dicção. Já viram como é que isto se faz em casa e agora aqui é, como dizem os Simple Minds, alive and kicking. Alive and kicking. Alive and kicking. Olhos no ecrã, ler as perguntas e cada pergunta tem 2 opções. Quanto menos pausas, melhor. Quanto a Aldina, ouve as 2 opções e depois de ouvir as 2, responde uma delas. Resposta completa, por favor. E a ver se dá para 1 ou 2 jokers. 5 respostas certas, 1 joker. 10, 2 jokers. Bora. Gonçalo e Aldina, boa sorte. Ronda bónus 1, a começar agora. Como se designa o medo patológico de trabalhar com computadores? Ciberfobia, claustrofobia. Ciberfobia. Certo. Que explorador fundou a primeira colónia em Porto Rico? Francisco Pizarro, Jean Ponce de Leon. Jean Ponce de Leon. Muito bem. Usado em culinária, a pecticina é um espessante e gelificante de origem animal, vegetal. Vegetal. Muito bem. Em 2025, quem venceu o Oscar de melhor ator? Adrian Brody, Ralph Fiennes. Andrew Brody. Muito bem. Branca de Gonta Colasso escreveu um livro intitulado Memórias da Marquesa de Castro Daire, Rio Maior. Castro Daire. Não, Rio Maior. Quem é a autora do podcast Ninguém Pode Comigo? Ana Garcia Martins, Rita Ferralvim. Rita Ferral. Não, Ana Garcia Martins. Falta uma para o joker. Segundo o provérbio, quem o alheio veste, na praça o oferece despe. Despe. Muito bem, um joker. O salto mortal é um elemento de qual destas modalidades? Ginástica acrobática, polo aquático. Ginástica acrobática. Ginástica acrobática, muito bem. 8 lidas, 6 respostas certas, apenas 2 respostas erradas. Dá para ir buscar aquele joker usado há bocadinho. O joker volta, ficamos outra vez com 7 jokers na torre e a tua tia, de parabéns, deu um joker e ainda volta 2 vezes, ronda bónus 2 e quando quiseres como super joker. Aldina, os meus parabéns, Bem, bem. excelente, Ganhamos 2. excelente prova, muito bem. Bom esforço, Gonçalo. Põe aqui nomes complicados. Opa, que é que Uma pessoa engasga-se. queres o quê? Nomes de rochas e calhaus? Não, não, Exatamente. há aqui coisas para tudo.
Após o primeiro terço do jogo e a ronda bónus 1, a torre de jokers volta a ficar completa. 7 jokers, tal como no início. Mas ao contrário do início, em que estavas cá em baixo no 0, agora estás nos 3.000. A coisa está bem. Mas atenção, tem que ficar melhor. Porque estás nos 3.000 e acima tens os 10 e tens os 50. Bora continuar a subir. Há ajudas e há perguntas para isso. Quinta pergunta, a valer 10.000 euros. A pergunta é a seguinte. Gonçalo, já te faço a pergunta. Antes da pergunta, atenção a isto. Queres que eu peça outra vez a canção? Não, Não há é tempo. preciso. A pergunta é a seguinte. Que artista desenhou Eddie, mascote da banda Iron Maiden? Andy Warhol, Claes Oldenburg, Derek Riggs ou Roger Dean? Vou ser crucificado Por quem? por todos os metaleiros deste país. Mas eu não sei isto. Andy Warhol não foi. Iron Maiden. Derek Riggs, Roger Dean. Há jokers. Eu sei que há. Mas pode ter sido o Andy Warhol e eu. Mas não foi. Eu vou ter que arriscar em Derek Riggs. Posso bloquear? Podes bloquear. Derek Riggs. Atenção. Sem certeza. Falei, tens jokers, mas atenção. Também tinhas neste caso, a tua tia. Não era por aí. Aldina, fã de Iron Maiden? Não. Não. Mas gosta de música? Gosto. O que é que gosta de ouvir? Ah, O que é a sua praia? O que é música para os seus ouvidos? realmente eu não ouço muita música hoje em dia, Sim. mas gosto de ouvir um bocadinho de música clássica, Muito bem. coisas simples, Coisas leves. simples e leves. Muito bem. Sou um bocadinho ermita, Muito bem. Mas aqui, o seu sobrinho... mas ele não. Atenção. Até durante a música dos Iron Maiden, estavas aí na bateria e estavas no falsete. Sim, senhor. Estava no tom do sim. Bruce Dickinson. Muito bem. Gostas de Iron Maiden? Gosto muito. A mascote da banda, Eddie. Quem desenhou essa mascote? Aldina, foi para qual? Roger Dean, Roger Dean. não sei porquê. Pode estar certo. O Gonçalo não tem grandes certezas. Nenhumas. Aliás, até Não disse tenho. que ia ser crucificado pelos metaleiros deste país. Exatamente. Andy Warhol não é a resposta certa. O Claes Oldenburg também não. Ou é o Derek Riggs ou é o Roger Dean. Gonçalo. A tua resposta, Derek Riggs. Está certa! Muito bem! Tenho ideia de Derek nos comentários que eu vi dos early days dos Iron Maiden, só que lá está, é daquelas coisas tão rebuscadas que não temos sempre na memória. Olha, conta aqui a história. Portanto, a ideia para esta mascote, Eddie ou Eddie the Head, veio de uma figura mascarada feita de pasta de papel que era usada como acessório de palco nos primeiros anos dos Iron Maiden. Depois, em 1980, Derek Riggs foi o responsável pela ilustração da mascote, que foi estreada na capa do single Running Free, e a partir daí depois também apareceu em mais capas de álbuns da Em banda. todas? Em todas. 10.000, onde estás? E falta uma resposta certa para chegar aos 50.000. Isso era espetacular. Era. Guardar os jokers todos e chegar aos 50.000. Vamos à pergunta 6. Para 50.000, o topo da torre, a pergunta 6, com 8 ajudas, 7 jokers mais super joker, a pergunta é a seguinte. Na gastronomia francesa, que leguminosa é tradicionalmente usada na confecção de cassoulet? Ervilhas, favas, feijão ou grão? Ervilhas ou favas? Isto é provável que seja uma boa Pergunta? pergunta para a Super Joker. Acho que vou chamar o Super Joker. Achas? É agora, é agora. Se quiseres.
Vamos. Então carrega no botão. Aldina, atenção ao degrau, super joker chamada. Ao lado do Gonçalo. Tem 34 Podemos segundos. usar E há jokers. jokers. Podem usar Tá? jokers. Podemos usar jokers. Pá, eu não sei, entre Temos 30 segundos. cassoulet. Isto soa aqui. 20. Cassoulet. Ervilhas, talvez. Ervilhas. Entre ervilhas e grão. Queres usar um joker? Não, acho que não. Acho que da Não vale a certeza pena? não tenho certeza nenhuma. 10 Também não segundos. tenho certeza nenhuma. Ervilhas, favas, feijão ou grão. Usamos jokers ou Há não? pouco tempo, não Cinco vamos segundos. usar joker. Vai, vai. Precisamos de Vamos resposta. bloquear ervilhas. Vamos às ervilhas. É fé toda nisto. Fezada nas ervilhas. Tem de ser. Acaso não sei, cassoulet. Mas por acaso, ervilhas Cassoulet e é uma França, não sei se joga muito bem. Grão também não. Ervilhas, favas, feijão ou grão. Pois bem. É confeccionado com a leguminosa, que é a resposta certa, e também leva vários tipos de carne de porco. Algumas receitas também incluem pato confitado. Cassoulet, o nome, refere-se à caçarola de barro em que o prato é cozinhado. Pois bem, é cozinhado em baixa temperatura até que a carne e a própria da leguminosa fiquem macios, suculentos e ganhem sabor. As favas não são para aqui chamadas, gosto muito de favas, mas de facto não é. Não encontramos a fava no cassoulet. Grão, ainda gosto mais de grão do que gosto de favas. Não sei quanto a vocês, adoro grão, não é a resposta certa. Ou é ervilhas ou é feijão. É a primeira tentativa para chegar aos 50 mil e se calhar logo à primeira chegamos ao topo da torre. Tudo depende da ervilha ou do feijão. E do cassoulet. Foram para as ervilhas. E a resposta, ervilhas, não está certa. Feijão. É o feijão. Ok. É confeccionada com feijão branco e vários tipos de carne de porco. Isso quer dizer o quê? 4 jokers ainda, não é um mau número. Agora a Aldina já só volta na segunda ronda bónus daqui a 2 perguntinhas. Um aplauso para a Aldina. Aldina, Ok, obrigado. obrigada. Até já, um beijinho. Ó Gonçalo, deixa-me aqui só marcar metade do jogo e fazemos aqui uma pequena pausa, até porque a pergunta anterior falava de música e acabei por não falar de uma coisa que queria falar, que é, eu sei que és grande fã de algumas bandas e até colecionas muita Sim. coisa, até discos raros dessas bandas. Sim. Que bandas é que estamos a falar? Por exemplo, estamos a falar dos Diabo na Cruz. Pá, adoro. Tenho a discografia toda, inclusive sou uma das 500 potenciais pessoas Sim. que têm a discografia toda, porque tenho o primeiro single, Dona Ligeirinha, que está... Autografado? Não está autografado, mas pode ser autografado, mas está numerado à mão, 500 unidades. Pá, que maravilha. E pronto, o meu sonho é vir também o vizinho num concurso a fazer figura de urso, Sim. que é uma das partes da letra da vida de estrada dos Diabo Eu na Cruz. adoro Diabo na Cruz. Não fazia ideia que gostava Vi de o Diabo na primeiro Cruz. concerto e o último concerto dos Diabo na Cruz. Primeiro São Jorge? Não. Music Box em 2009. Sim. Não era suposto eu ir àquele concerto, mas eu na altura ouvia muito rádio no carro e ouvia muito Antena 3 e a Sim, Antena 3 estava estava sempre a sempre a passar a Dona Ligeirinha. Antes Eu da estava a chegar. vir de antes da chegada, disse-me ao ouvido, ouvido, esse teu amigo, mas parece teu amor. Na caixa. E depois estava a ir para casa passar o fim de semana e recebo ordens para voltar para Lisboa porque tinha um patrão na altura que não queria que eu fosse passar o fim de semana e gastar recursos da empresa a ir passar o fim de semana à casa. Portanto, voltei para Lisboa, não tinha nada para fazer nessa noite, liguei a um amigo meu, olha, queres ir ver um concerto ao Music Box de uma banda muito gira que são os Diabo na Cruz? E tenho lá o bilhete Sim. do primeiro concerto, também está guardado e pronto, e foi sempre uma banda. Quando eu tive possibilidades, fui comprando os discos todos e tenho os discos todos, e Espetacular. inclusive do Jorge Cruz também, que ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas esta parte agora de carreira a solo também tenho estado a seguir e Boa. temos ido Acho o aos Jorge dos concertos. maiores talentos na música incrível. portuguesa, não só enquanto música, até enquanto letrista, ele é espetacular. Portanto, olha, aqui um grande abraço ao Jorge Cruz e Gonçalo, continuação então de bons caminhos fanáticos atrás do Jorge e boas coleções. Mais bandas que gostes agora rapidamente? Principalmente bandas de power metal, porque têm sempre edições especiais. É que são eu olhei para raras e ti, que eu olhei para ti e disse logo, Power Metal, Só não que é? não. Logo, não é?
Gonçalo, vamos lá continuar. Nova tentativa para os 50 mil. Pergunta 7. Há pouco não deu, tentemos outra vez. Há menos jokers, no entanto, ainda há alguns. 4 jokers e a tua tia já está fora da equação. Enquanto super joker, volta daqui a nada para a ronda bónus. Vamos à 7ª pergunta. Para 50 mil, a pergunta é... Qual destas personalidades da política norte-americana venceu um Grammy em 1997? Kamala Harris, Hillary Clinton, Nancy Pelosi ou Sarah Palin? Hillary Clinton, não. Era a primeira-dama em 97. Kamala Harris, acho que só apareceu há muito pouco tempo. Nancy Pelosi parece-me que pela idade... Lá está, eu não sei. 8 segundos. Vai ter que ser Sarah Palin. Posso bloquear? Podemos bloquear Sarah Palin. Bloqueamos a Sarah Palin. Em 97, uma destas 4 personalidades ligadas à política nos Estados Unidos vence um Grammy. Falamos da categoria nos Grammys que é a seguinte: melhor álbum de palavra falada ou não musical. Há muitas categorias nos Grammys. Nem me estava a lembrar disso. Muitas. Melhor álbum de palavra falada ou não musical, de 1997. E Kamala Harris não é a resposta certa. Nancy Pelosi também não. A Hillary Clinton não tinha mais nada que fazer em 97. Falamos de um Grammy atribuído naquela categoria que eu te disse, melhor álbum de palavra falada ou não musical, e é atribuída a resposta certa pela gravação de áudio de um livro que a própria escreveu. O livro tem como título It Takes a Village. E a autora deste livro é a Hillary Clinton. Era a resposta certa. Hillary Clinton, em 97, ganha um Grammy. Gonçalo, estar nos 10 mil nesta altura não é grave. Ainda falta uma pergunta antes da ronda bónus. Será a 3ª tentativa para chegar aos 50 mil. Guardaste um joker. Atenção a este joker. Cair com o joker é uma queda para os 1000. Cair sem joker é uma queda para os 500. Em qualquer das situações, ainda é possível ganhar 50 mil. Caindo 2 ou caindo 3. Agora atenção ao joker, que é a tua única ajuda e a tua única almofada. Há uma ronda bónus a seguir esta pergunta 8. Tentemos pela 3ª vez os 50 mil, só com um jokerzinho. A pergunta é esta. A Costa Jurássica é uma área de interesse paleontológico situada em qual destes países? Alemanha, França, Itália ou Reino Unido? Não faço ideia. Mas costa, a Alemanha tem costa no norte, França tem 2 costas, Itália tem muita costa, Reino Unido também tem costa. Se nós pensarmos na Pangeia, que se desagregou, o país onde faria mais sentido... 10 segundos. Usamos joker ou não? Não vamos usar um joker. Então preciso de uma resposta. 5. Vamos bloquear Reino Unido. Está bloqueado. Fomos à Pangeia. Fomos. Porque França tem um Mediterrâneo. Não me parece. Itália também é muito Mediterrâneo. Não me parece. A Alemanha é só costa no norte. Posso estar a pensar mal? É a 3ª tentativa para os 50 mil. Se não estiver certo, não usaste o joker, cais para os 1000 e perdes o joker. Se estiver certo, sobes aos 50 mil exatamente antes da 2ª ronda bónus. Costa Jurássica, Patrícia,
onde fica a Costa Jurássica? É a minha especialidade. A Costa Jurássica conta com cerca de 200 milhões de anos e um conjunto de vestígios paleontológicos, tendo sido reconhecida pela Unesco como Património Mundial da Humanidade. Estende-se ao longo de cerca de 152 quilómetros de costa e nesta área podem ser observadas rochas dos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo e também múltiplos fósseis. Depois a sua história é contextualizada em museus e centros de recepção ao visitante. A resposta certa não é a Alemanha. Não. E também não é França. A resposta certa é Reino Unido! Muito bem, Gonçalo, muito bem pensado. Finalmente, Gonçalo, no final da pergunta 8 encontramos-te no topo da torre. Estás nos 50 mil euros com o Joker. Agora é manter. Agora é manter, mas antes de manter Onda boa, é não? ganhar mais jokers. Há pouco leste 8. Reparei que fizeste um grande esforço na dicção. Vou-te pedir, em nome da tua tia, é uma dica. Tenta menos lentidão e até um bocadinho menos dicção, mas mais rapidez. Ok. Porque percebe-se bem o que estás a dizer. Ok. Há pouco leste 8 e foram 6 respostas certas. Não é uma má ronda. Tentar agora um bocadinho melhor, mais rápido e mais respostas certas. Sim, Alina, senhor. vamos a isso pela última vez. Ronda bónus 2. Bora? Gonçalo e Aldina, é a última chance de haver ajudas. Há um joker ainda. Podemos ter, daqui a nada, mais outro ou ainda mais 2. 5 respostas certas dão um joker, 10 dão 2 jokers. Boa sorte, Gonçalo e Aldina. Ronda bónus 2, 1 minuto. A começar agora. O joanete é uma deformação em que parte do corpo? Mão, pé. Pé. Certo? Qual das seguintes cidades situa no hemisfério norte? Caracas, Manaus. Manaus. Não, Caracas. Em 2025 assinala 50 anos da carreira de qual destes músicos? Jorge Fernando, Samuel Lúria. Samuel Luís. Não, Jorge Fernando. François Mitterrand foi presidente do país, França-Suíça. França. Certo? O bordado da terra de Sousa é uma arte tradicional de qual destes concelhos? Penafiel, Felgueiras. Felgueiras. Muito bem. Qual destes animais pertence à classe dos insetos? Escaravelho, lagarto. Escaravelho. Muito bem. Rafa, a minha história é um livro biográfico sobre de que tenista? Rafael Nadal, Rafael Ozuna. Rafael Nadal. Muito bem, um joker. Em que cidade foi inaugurado em 2024 o Parque José Matoso? Évora ou Leiria? Évora. Não, Leiria. Qual destas opções corresponde ao nome de uma variedade de couve? Couve galega, couve andaluz. Couve galega. Boa. Quem realizou o filme Solo de Violino? Margarida Gil, Monique Rutler. Margarida Gil. Não, Monique Rutler. António Coimbra de Matos recebeu em 2012 o título... Acabou o tempo. 10 lidas, bom esforço, Gonçalo, e foram 6 respostas certas. Dá para mais um joker, temos 2. Ou seja, com 2 jokers, calma, Aldina, com 2 jokers, a queda será apenas de um patamar. Estamos na reta final, onde qualquer queda a acontecer que seja a queda o mais pequenita possível. 2 jokers a partir de agora e um aplauso merecidíssimo para a Aldina. Aldina, muito bem, obrigado por ter vindo. Belo jogo. Segundo joker. 2 jokers. E atenção à tentação que é usar estes 2 jokers. 2 jokers numa só pergunta não chegam para a resposta certa. Pois. Deixam de sempre um 50-50. E descemos imenso. Em caso de 2 jokers usados e depois uma resposta errada, aqueles jokers foram mandados para o lixo. Não queremos isso. Faltam 4 perguntinhas, está tudo em aberto, estás nos 50 mil, melhor sítio não há, bora lá tentar ficar aqui em cima, onde está o dinheiro do bom. Gonçalo, nona pergunta, 2 jokers. A pergunta é a seguinte. Quem venceu o Oscar de melhor atriz principal pela sua interpretação no filme A Rosa Tatuada? Anna Magnani, Elsa Martinelli, Silvana Mangano ou Sofia Loren? Não sei quem é a Anna Magnani, não sei quem é a Elsa Martinelli, não sei quem é a Silvana Mangano, palpita-me que sejam italianas e só ouvi falar da Sofia Loren, portanto, perdido por 100, perdido por 1000, jogo é jogo. O vizinho num concurso a fazer figura de Vamos para a Sofia Loren e é pouco calhar. Vamos à Sofia Loren? Vamos, mas Anna Magnani... Pronto, vou ter que ir ver filmes com a Sofia sobre ela e a Elsa Martinelli também. Silvana Mangano também. Gonçalo, mas eu bloqueio o que mandares bloquear. é a Sofia Loren, não É? dá para...
Não dá para ser outra coisa. Não conheço mais ninguém. Então vamos à Sofia Loren. É o quê? Disseste então que Anna Magnani, Elsa Martinelli, Silvana Mangano, que não conheces, mas achas que são italianas. Não, são da Cruz de Pau. Eu vi logo. São da Cruz de Pau. Que é uma Pronto. coisa muito engraçada. É a Martinelli. A Martinelli mais já para o lado da Amora. Pronto. Todas atrizes italianas. São. Todas italianas. A Sofia Loren também? Também. Não fazia ideia. Não sabia. Não. Esta coisa da trivia dos atores é uma coisa que... Não sabias? Me passa sempre muito ao lado. Então, Sofia Loren, musa italiana. Mas atenção, não estou a dizer que é a resposta certa. Ok. Estou a dizer que a Sofia Loren é um ícone de beleza nos Estados Unidos e Itália. Um charme de mulher. Vasco, eu não tenho a imagem da Sofia Loren na cabeça. Que entra a Sofia Loren! Bora! Esqueceu-se. Rosa Tatuada. Falamos de um filme de que década? Manda aí. 60, 70. A Aldina diz 60, 70. Eu digo que é antes ainda. É um filme de 1955. Então não é a Sofia Loren. 55. Já foste. Foi a primeira atriz estrangeira, ou seja, não norte-americana, a ganhar o Oscar de melhor atriz principal. Contracenou com, na altura, um bonitão de Hollywood, o Burt Lancaster, no filme A Rosa Tatuada. Elsa Martinelli não é a resposta certa. Silvana Mangano não é a resposta certa. O filme é uma adaptação de uma peça de um grande escritor norte-americano, do Tennessee Williams, dramaturgo que escreveu este papel expressamente para a resposta certa. Ao escrever o papel, o que tinha em mente era a representação desta atriz. E a resposta que me deste, Sofia Loren, não está certa. É Anna Magnani. Era Anna Magnani. Gonçalo, 10 mil é onde estás. Um patamarzinho foi o que caíste. Vamos à pergunta mais importante do jogo até agora. Resposta errada, manda-te para os 500. Se caíres para os 500 na pergunta 10, no máximo levas 3 mil. Acertando na 11 e na 12. Mas podes já recuperar os 50 mil. Agora aqui, aquele ligeiro problema. Não há jokers. Não há Aldina. Estás sozinho na 10, na 11 e na 12. Para já, pensemos na 10. Pergunta para recuperar os 50 mil sem jokers. A pergunta é a seguinte. O Dia Mundial do Pão assinala-se a 16 de junho, 16 de agosto, 16 de outubro ou 16 de dezembro? Estou muito curioso para saber o que é que vais pensar. Isto tem tudo a ver com equinócios e mudanças de estação. E junho é perto da Quinta-feira da Ascensão. Quinta-feira da Ascensão é um dia que é móvel e é o dia da espiga. Espiga, colheitas de trigo, pão. Sei lá. 15 segundos. A única coisa que me veio à cabeça, mas é o... 10 segundos. Não, vamos ter que bloquear 16 de junho. Vamos ao junho? Vamos. Bloqueamos 16 de junho. Aldina, está a abanar a cabeça porquê? Eu acho que é 16 de outubro, Porquê? porque é o dia da nutrição e acho que do pão. Dia da nutrição. Acho que sim. Então era super joker aqui. Mas não tenho. 16 de outubro é um dia relacionado com alimentação. Uhum. Isso eu tenho a certeza. Se é pão, se é nutrição, se é outra coisa. Mas 16 de outubro é. Bem, 16 de agosto não é a resposta certa. E no 16 de dezembro já não estamos a pensar em pão, estamos a pensar em tudo o que há na mesa para o Natal. Junho ou outubro? A resposta do Gonçalo é 16 de junho, a resposta da Aldina é 16 de outubro, lembrando-se a Aldina de um outro dia
que pode até coincidir com o pão. A resposta do Gonçalo não está certa. A tua tia tinha toda a razão. Coincide com o Dia Mundial da Alimentação, que foi estabelecido na 20ª Conferência da ONU para a Alimentação e Agricultura. 16 de outubro é o Dia Mundial do Pão e é também o Dia Mundial da Alimentação. Gonçalo, já não dá para chegar aos 50 mil, também não dá para chegar aos 10 mil, mas dá para sair daqui com 3 mil euros, desde que me dês mais 2 respostas certas, à 11 e à 12. Vamos lá então a isto. Fechar a loja aqui em beleza com 2 respostas certas para sair com 3 mil. Pergunta 11 para 1000 é a seguinte. Em que cidade está sediada a Fundação Inês de Castro? Caldas da Rainha, Castelo Branco, Chaves ou Coimbra? Nunca ouvi falar em Caldas da Rainha para Inês de Castro. No entanto, existe qualquer coisa ali na Lourinhã relacionado com Inês de Castro. Castelo Branco. Não me parece. Chaves é muito lá em cima. E Inês de Castro... Há a história da Quinta das Lágrimas, em Coimbra. Portanto, 20 segundos. Estou inclinado para bloquear Coimbra. Mas tenho também a ideia 10 segundos. que está sepultada no Mosteiro de Alcobaça. Não está Mas aqui pronto. Alcobaça. O que é que eu bloqueio? Vamos bloquear Coimbra? Vamos a Coimbra então. Fundação Inês de Castro, fundada em janeiro de 2005 por ocasião das comemorações dos 650 anos da morte da única rainha póstuma deste país, Inês de Castro. A missão da Fundação é investigação e divulgação da história, da cultura e da arte relacionadas com a temática inesiana, a promoção e apoio a estudos e atividades culturais centradas em Inês de Castro. Tudo isto acontece numa cidade. A sede da Fundação. Disseste Coimbra. Está certíssimo, claro que sim, que é Coimbra. Mas está sepultada em Alcobaça. Como é perto das Caldas, ainda fiquei ali baralhado. Mas pronto, já não Falta tinha joker. uma resposta certa para ganhar 3 mil, mas uma resposta errada, sais daqui com 0. Caindo 3 patamares, 1, 2, 3, 0. Não indo a jogo, o prémio de segurança é de 500 euros. Agora 3 mil é quanto eu te dou com uma última resposta certa. Vamos a isso? Vamos aos calhaus? Vamos Outra vez? Bora lá. 3 mil. Pergunta 12 para acabarmos com um bom prémio de 3 mil euros. Só quero mais uma resposta certa, Gonçalo. A tua última pergunta é a seguinte. Que país instituiu a felicidade interna bruta como abordagem ao desenvolvimento em 1972? O Butão, o Nepal, o Sri Lanka ou a Tailândia? Felicidade interna bruta. É o botão. É o Butão? É o botão. O Nepal tem lá aqueles problemas todos com a China. Sri Lanka é ao lado da Índia. Tailândia é muito longe. E o Butão é conhecido por ser o país mais feliz do mundo. Não é permitido fumar no Botão. E eu tenho ideia de ter ouvido isto em trivias e em montes de coisas. Jogo é jogo. E há aqui uma diferença muito grande, portanto, é arriscar. Vamos ao Botão? Vamos ao Botão. Vamos ao Botão. Bloqueamos o Botão. Bloqueamos o Botão. Pois bem. Recuando uns aninhos, final da década de 70, o líder do país em causa diz o seguinte: a felicidade nacional bruta é mais importante do que o produto interno bruto. Não falamos do Sri Lanka, não falamos da Tailândia. A resposta, Botão. Está certíssima, muito bem, Gonçalo! Meu caro Gonçalo, rochas e calhaus nem sempre dão felicidade,
neste caso, a resposta certa, botão, deu-te 3.000 euros de prémio final, um prémio que, deixa-me dizer-te, merecidíssimo, foste um grande concorrente. Um grande concorrente com uma super tia, uma super joca espetacular. Alina, um grande beijinho para si. Muito obrigada. Foi muito importante no sucesso aqui do Gonçalo. Deu jocas na altura certa. Tivemos rondas bónus sempre com jocas. Quanto ao Gonçalo, desejo-te as melhores felicidades agora nesta vida dedicada às rochas ornamentais. Sim. Um grande beijinho para a Sofia, também responsável por tudo isto. Gostei muito de vos conhecer. E um grande aplauso final para o Gonçalo e para a Aldina e para um prémio justíssimo de 3.000 euros. Parabéns, Gonçalo. Gostei muito. Até à próxima. Aldina, pode vir. Atenção ao degrau. Deixa-me só roubar 2 beijinhos e agradeço muito a vossa presença. Um prémio merecidíssimo de 3.000 euros para um grande concorrente com uma grande super joker. No entanto, olhemos para acima. 3.000, ótimo, depois temos 10.000 e 50.000. 50.000, repito-me, é o prémio máximo aqui no Joker. Já demos 50.000, tenho muitas saudades de voltar a dar o prémio máximo e cá estaremos brevemente para mais perguntas e respostas. Eu, Patrícia Figueiredo Claro que sim! e esta gente toda pronta para apoiar quem se senta naquela cadeira. Continuo com o RTP, tenham uma ótima noite. Até à próxima.